Muitos bolsonaristas e alguns petistas também acusam Ciro Gomes de que ele seja arrogante. Longe de ser um vídeo para falar, em defesa de Ciro Gomes, eu penso que a gente precisa entender o que significa arrogância e também entender o que significa humildade. Porque talvez por trás desta acusação tenha algo a ser dito neste vídeo e algo a ser desnudado para que as pessoas entendam o porquê que cai sobre Ciro esta acusação e quais são os interesses, como diria Brizola, destes que o acusam. Eu vou falar sobre tudo isto, mas depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Falando de História. Eu sou Noé Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui. Aqui nós falamos de história, nós falamos também de conjuntura política, muita conjuntura política, diga-se de passagem, com pitadas de história também, mas enfim, vale a pena. E antes de mais nada, peço que você, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no Falando de História. Muito bem, meus caros, vamos falar sobre a arrogância de Ciro Gomes. E eu tenho visto muitos bolsonaristas, principalmente, acusarem o Ciro Gomes de arrogante, de sabichão e de tudo mais. Bom, a arrogância, é uma derivação do orgulho. Então, o orgulho, por exemplo, tem suas derivações. Por exemplo, a vaidade, é uma questão uma variante do orgulho. A soberba também é uma outra variante, no sentido de soberba, é uma outra variante do orgulho. E a arrogância também é um sujeito arrogante, ele é um sujeito orgulhoso e também um sujeito egoísta. Por quê? Porque todo arrogante é aquele sujeito que acha que sabe tudo, que o que ele pensa é o que vale, o que os outros falam não serve para nada, é um sujeito que vive num mundo só para ele, ele é o centro das atenções do mundo, enfim, é um sujeito insuportável. Eu não gosto de conviver com arrogantes, até porque acho que os arrogantes nem querem conviver com ninguém, eles querem viver só com eles mesmo e ponto final, Isso é ser arrogante. Agora, o que é ser humilde? Ser humilde é ser alguém que não busca ser o primeiro em nada, ele fica no canto dele, ele tem uma doçura, A pessoa humilde, ela é mais doce, ela é mais observadora das coisas e ela é mais compreensiva. Agora eu pergunto para você, quando é que você viu um bolsonarista fanático sendo compreensivo, respeitoso com o próximo, observador das coisas? Você já viu? Não, E o petista? O petista que tanto se diz humilde, será que ele é tão humilde assim mesmo? Porque eu vejo muita soberba, principalmente por aqueles que se dizem intelectuais dentro do petismo. Tais como, por exemplo, o Jean Willis. Aqueles que dizem e chamam os bolsonaristas de gado, porque, segundo eles, eles são gado porque eles efetivamente divinizam Bolsonaro. E quem diviniza Lula é o quê?
Pois é, né, meus caros? Vocês percebem uma coisa? Falta legitimidade do bolso lulista de acusar qualquer coisa de qualquer que seja. Quem quer que seja não pode cobrar nada. Não tem. Por quê? Porque ele fala uma coisa e a sua conduta mostra que é outra coisa diferente. Percebeu aí a situação? Porque o que eles querem dizer com o Ciro ser arrogante? É que para eles é um tormento enorme saber, porque eles sabem que o Ciro tem projeto. E não está errado em dizer, sou o único candidato com projeto. Quando ele disse isto, tanto em 2018 como em 2022, ele não estava mentindo. Qual é o projeto do Lula? O Lula não tinha projeto, gente. Tanto é que o Ciro pautou o governo Lula. Muitas coisas que estão aí mal recortadas, mal desenhadas, mal feitas, elas estão aí porque o Ciro pautou. Por quê? Porque não tinha projeto algum. O Bolsonaro ficou 4 anos no poder e se elegeu na pauta da segurança pública. Eu uma vez perguntei para um bando de imbecis, defensores do Bolsonaro, e eu como eleitor perguntei, tá, qual é o projeto que o Bolsonaro tem para a área da segurança pública? Eu perguntei. E a resposta foi cri-cri, cri-cri, cri-cri. Eu ouvi os grilos, eu ouvi os cachorros da minha vizinhança, mas eu não ouvi eles balbuciarem sequer, olha, não, tem um projeto que é fazer assim, assim, assim. Não tinha projeto. O projeto era derrotar o PT e derrotar o PT. E acabou. Não há projeto no bolsonarismo. E não há projeto no petismo. Então, se não há projeto, quando o Ciro mostra estas defecções, estas incongruências, é óbvio que eu tenho que mascarar elas com o quê? Dizendo que o Ciro é sabichão, segundo os bolsonaristas, que Ciro é um cara destemperado, segundo os petistas. Ele pode sim ter rompantes, ter momentos de uma personalidade forte, eu não estou nem dizendo que não. Mas eu não vou pegar aquilo de bom dele, eu vou pegar o que há de ruim, vou acentuar no máximo, vou criar um estereótipo para o outro, porque se ele ganhar uma eleição, ele tem um projeto que eu não tenho. E eu não posso admitir os meus erros, porque eu tenho que admitir o erro do outro, mas os meus não. Petista é aquele sujeito que cobra dos outros uma postura adequada, mas não tem ele a postura. Ele cobra a autocrítica do outro. Quando a autocrítica é um movimento de, veja bem, é um movimento pessoal. Mas eu cobro a autocrítica do outro. Mas o bolsonarista e o lulista conseguem fazer autocrítica? Não conseguem. Portanto, a acusação de que Ciro seja arrogante, e eu não estou dizendo que o Ciro não tenha nenhum pingo de orgulho, de vaidade, como todo político tem um pingo de orgulho e vaidade. Não conheço político que não tenha vaidade. Tem. Mas o que falta não é ter isto, é saber se tem projeto ou não. E eles não têm projeto. Então a forma de silenciar o Ciro é criar uma imagem, né? Uma imagem estereotipada. Ah, o Ciro é arrogante. O Ciro é dono da verdade. Não, não é dono da verdade. Mas ele tem um projeto.
É bom, é ruim, precisa de ajustes? Nildo Orix faz observações que ele fala sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sim, ele precisa ser adaptado, melhorado, sempre. Não é um projeto acabado, mas há um projeto, há uma ideia, há um conceito, há um estudo. Que conceito tem hoje o Lula? Que conceito apresentou o Bolsonaro nos seus 4 anos? Ah, eles são humildes? É muito humilde o Lula, quando o Lula andou com o Cabral lá atrás e zombou daquele menino lá no Rio. Lembram disso? Eu me lembro muito bem disso. Ali eu vi que a humildade do Lula. Eu vi a humildade do Bolsonaro quando ele agredia principalmente jornalistas mulheres. E eu vejo que vocês, bolsolulistas, são muito humildes quando vocês tentam silenciar o outro com as suas lacrações e com as suas ofensas. Quando vocês querem ter opinião, ter liberdade de expressão, mas a liberdade só é de vocês. Quando o outro tenta responder, vocês ficam num vitimismo barato. Portanto, meus caros, não se sustenta essa coisa. Pode o Ciro ser uma pessoa que seja de difícil convivência? Eu não sei, eu não vivo com o Ciro, não ando com o Ciro, não sou um homem apaixonado pela imagem do Ciro, eu sou um defensor do Projeto Nacional de Desenvolvimento, ponto. Mas amar, não que eu não goste da figura do Ciro, evidentemente que eu tenho uma simpatia pela figura do Ciro, como eu tenho a mesma simpatia pela figura do Brizola, mas são homens, são falhos, mas têm grandes virtudes. E aquilo que eu acho que está errado em ambos, eu vou dizer, eu vou questionar. Porque eu sou adepto da fé raciocinada. Há uma frase no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, na sobrecapa, enfim, é uma frase de Allan Kardec que diz assim: fé raciocinada só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Eu aplico essa frase para mim em todos os sentidos, inclusive na política. Porque eu acredito, mas eu acredito de forma racional. Eu pergunto, eu questiono e eu busco sentido naquilo que eu estou questionando. Só que hoje os que querem cobrar a humildade do outro, que querem apontar a soberba do outro, são aqueles que não conseguem fazer autocrítica. Os bolsonaristas até hoje não conseguem fazer autocrítica do porquê perderam a eleição em 2022 e tentam usar, a escolha crítica do Ciro no segundo turno como bode expiatório para o erro de entregarem para o PT. O PT, por sua vez, por entregarem para o Bolsonaro em 2018, a culpa era do Ciro, que foi para Paris. Ora, vocês nunca erram. Então quem nunca erra é que é soberbo. Não quem tem um projeto que confronta aquilo que vocês não querem que a gente desnude. Aí por isso que de vez em quando vai vir aqui um babaca ou outro dizer: ai, o Ciro esqueça nós, nos esqueça. Não, ele não vai esquecer vocês. Porque ele vai mostrar a todo instante aquilo que vocês são e que vocês têm medo e se escondem o tempo todo. Vocês, petistas e bolsonaristas, não são corajosos porque fogem daquilo que vocês são. Vocês fogem do espelho porque vocês não querem se enxergar lá e querem apontar os erros dos outros. Muito engraçadinho. Aqui não. Aqui a gente vai mostrar isto e doa a quem doer.